Além da tática e da técnica, qual é a diferença da Liga Inglesa para a brasileira? Da torcida, atmosfera, estádios? O que você acha que mais diferencia, assim? Isso é muito diferente. Tem muita diferença. Tem muita diferença. Cara, assim, vamos lá, só para dar um ponto pra gente. Em termos de clima de torcida, assim, não tem comparação. Não tem comparação. Eu levei minha namorada que cresceu indo pro Old Trafford assistir o Manchester United, no Maracanã, para assistir a um jogo do Fluminense recentemente. Ela ficou assustada com o nível de barulho, assim. E não é porque eu sou tricolor, não, tá? Poderia ter sido no jogo do Flamengo, do Vasco, do Bahia, do Fortaleza, do Grêmio, do Galo, enfim, não tem comparação. Anfield é muito bacana, da hora, bacana mas não tem comparação. Então, em termos de clima, a gente é muito melhor, muito melhor. O problema, e aí são vários, principalmente de ordem socioeconômica, é que a gente é um país que foi sucateado primeiro enquanto colônia e depois enquanto independente, a ponto de a gente não conseguir lotar estádio, porque as pessoas não têm dinheiro para futebol, porque não tem dinheiro para outras coisas tão importantes. Como é que vai ter dinheiro para futebol? Então, assim, se a gente tivesse um colchão econômico suficiente para que pudesse, sei lá, sei lá, cara, o estádio do Atlético Goianiense tivesse tão lotado todo o jogo como o estádio do Fulham, a gente teria uma cultura de mostrar para o mundo que o futebol brasileiro é muito maneiro enquanto atmosfera, muito, muito mais palpável do que. Porque só a gente sabe, né, que vive aí. Né? Mas, pô, não adianta se no jogo. O Fluminense mesmo, no jogo tem 70, agora não que tá mais ou menos bem, mas 2 meses antes tinha 10 mil. Aqui não. O United tá horrível, mas tem todo jogo lá. 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Só que é 80 em silêncio. A gente não, 80 a gente faz muito barulho, né? Então, assim, nesse ponto eu acho que não tem comparação. Agora, o ponto econômico, além de explicar por que a gente não consegue ter frequência, né, de estádios lotados, a gente não conseguir segurar jogador nenhum, né? Então, assim, a Premier League é o que é porque a Inglaterra tem um colchão histórico econômico que providencia isso, né? E aí a Premier League por si só conseguiu criar outra parada em cima desse colchão econômico que virou uma máquina, né? Hoje a Premier League, inclusive, está num estado financeiro muito melhor do que o próprio país, mas é por isso que eu acho injusto comparar, assim. A gente não saiu do mesmo ponto de partida. A gente não saiu do mesmo ponto de partida. E a Premier League só é o que é porque tem jogadores estrangeiros. Porque se dependesse de jogadores ingleses, tem vários maravilhosos na história, mas teria uma liga bem mais ou menos, né? A gente, se tivesse só brasileiro, teria uma liga muito mais legal, mas que bom que a gente tem muitos jogadores do futebol sul-americano, principalmente hoje em dia, lá com a gente, né? E treinadores de outros países também. Acho bacana essa mistura. Mas é uma pena quando a gente vira, como a gente sempre foi, mas e cada vez mais, fornecedor de mão de obra e não aperfeiçoador dessa mão de obra, como é a Europa, que às vezes, inclusive, estraga essa mão de obra. Mas, enfim, tem várias diferenças, mas acho que principalmente porque a gente sai de pontos de partidas muito desiguais.